Fala, povo curioso! Eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Hoje, eu vou levar todos vocês a uma aventura fascinante para explorar um dos fenômenos mais enigmáticos da história, o incidente de Roswell, de 1947, que transformou uma pequena cidade no Novo México no epicentro das teorias sobre OVNIs. Foi apenas um balão meteorológico ou a prova de vida extraterrestre? Por que esse caso continua a intrigar o mundo quase 80 anos depois? Venham comigo, eu vou contar toda a história, com detalhes que vão despertar sua curiosidade. E tem mais. Deixe nos comentários o que vocês acham que aconteceu em Roswell, um segredo do governo ou algo de outro mundo. Mal posso esperar para ler suas opiniões. Em julho de 1947, algo caiu do céu perto de Roswell, no Novo México, desencadeando um dos maiores mistérios da história moderna. Inicialmente relatado como um disco voador por um jornal local, o incidente foi rapidamente desmentido pelo Exército dos Estados Unidos, que afirmou se tratar de um balão meteorológico. No entanto, testemunhas, destroços estranhos e alegações de acobertamento transformaram Roswell em sinônimo de OVNIs e conspirações. Décadas depois, o caso continua a inspirar livros, filmes e debates. Foi um acidente comum ou a evidência de contato extraterrestre? Neste vídeo, mergulhamos nos fatos, nas testemunhas e nas teorias que mantêm o incidente de Roswell como um enigma que desafia explicações. O incidente. O que aconteceu em Roswell? Tudo começou na primeira semana de julho de 1947, quando um fazendeiro chamado William Mac Brazel encontrou destroços incomuns em sua propriedade, a cerca de 120 quilômetros de Roswell. Ele descreveu fragmentos de metal brilhante, vigas leves com símbolos estranhos e um material que parecia papel alumínio, mas voltava à forma original após ser amassado. Brazel levou os destroços ao xerife local, que alertou a base aérea do exército de Roswell, RAAF. Em 8 de julho, a RAAF emitiu um comunicado à imprensa, anunciado pelo oficial Walter Hatz, dizendo que havia recuperado um disco voador. A notícia explodiu, publicada pelo jornal Roswell Daily Record com a manchete: RAAF captura disco voador em rancho na região de Roswell. Menos de 24 horas depois, o exército retratou a história, afirmando que os destroços eram de um balão meteorológico do projeto Mogol, um programa secreto para monitorar testes nucleares soviéticos. Fotos foram divulgadas mostrando militares com pedaços de um balão, e o caso foi oficialmente encerrado. No entanto, testemunhas começaram a surgir com relatos diferentes. Jesse Marcel, o oficial que coletou os destroços, disse anos depois que o material era de outro mundo e que a história do balão era uma fachada. Outros, como moradores e militares, relataram terem visto corpos pequenos no local, alimentando rumores de um acobertamento. Testemunhas e relatos. O combustível do mistério. Nos anos 70 e 80, o caso ganhou nova vida com testemunhos de pessoas envolvidas. Jesse Marcel, em entrevista, afirmou que os destroços não se pareciam com nada terrestre, descrevendo um material incrivelmente leve e resistente. Outras testemunhas, como Lydia Slepp, uma funcionária de uma rádio local, disseram que a transmissão sobre o disco voador foi interrompida por ordens militares. Glenn Dennis, um agente funerário de Roswell, alegou que a base militar pediu caixões pequenos logo após o incidente, sugerindo a recuperação de corpos não humanos. Esses relatos, embora sem provas físicas, foram amplificados por livros como The Roswell Incident, 1980, de Charles Bolletz e William Moore. No entanto, muitos testemunhos vieram décadas depois, levantando dúvidas sobre memórias distorcidas ou exageros. Alguns críticos apontam que os relatos de corpos alienígenas só surgiram após a explosão da cultura pop sobre OVNIs nos anos 50. Teorias que tentam explicar o incidente. O incidente de Roswell gerou um leque de teorias, desde as oficiais até as conspiratórias. Aqui estão as principais. Projeto Mogol. A explicação oficial do Exército, confirmada em relatórios de 1994 e 1997, é que os destroços eram de um balão do Projeto Mogol, um programa secreto que usava balões de alta altitude para detectar explosões nucleares. O material descrito por Brazel, como folhas metálicas e vigas leves, corresponde aos componentes dos balões. Os corpos seriam, segundo o governo, bonecos de teste usados em experimentos de paraquedas, confundidos em relatos posteriores. Acobertamento de tecnologia extraterrestre. A teoria mais popular entre os entusiastas de OVNIs é que Roswell foi o local da queda de uma nave alienígena, com corpos recuperados pelo governo. A Área 51, no Nevada, é frequentemente citada como destino dos destroços. Documentos desclassificados, como os do FBI,
mostram interesse militar em OVNIs na época, mas nada específico sobre Roswell. Experimento militar secreto. Alguns sugerem que os destroços eram de uma aeronave experimental dos Estados Unidos, talvez um protótipo avançado. A Guerra Fria estava começando, e o sigilo em torno de projetos como o Mogol poderia explicar o acobertamento. Erro ou exagero? Outra possibilidade é que o incidente foi amplificado por erros de comunicação e sensacionalismo. O comunicado inicial do disco voador pode ter sido um equívoco da RAAF, e as histórias de testemunhas, contadas anos depois, podem ter sido influenciadas pela cultura pop, fenômeno psicológico e cultural. O sociólogo Robert Bartolomeu argumenta que Roswell reflete uma histeria de OVNIs da época, alimentada por tensões da Guerra Fria e filmes de ficção científica. As memórias das testemunhas podem ter sido moldadas por esse contexto. O legado de Roswell, um ícone cultural. Roswell transformou uma cidade rural em um marco global. Hoje, a cidade abraça sua fama, com Museu Internacional de OVNIs, festivais anuais e lojas vendendo souvenirs alienígenas. O incidente inspirou filmes como Independence Day, 1996, séries como Roswell, de 1999 a 2002, e inúmeros documentários. Em 1997, o 50º aniversário do incidente atraiu milhares de visitantes, consolidando seu lugar na cultura pop. A desclassificação de documentos do projeto Mogol nos anos 1990 reduziu o mistério para muitos, mas não acabou com as especulações. Pesquisas recentes, como uma análise de 2023 do Journal of Scientific Exploration, sugerem que os relatos de testemunhas ainda contêm inconsistências não explicadas pela versão oficial. Enquanto isso, a falta de destroços físicos ou corpos mantém o debate vivo. Por que Roswell ainda nos intriga? O incidente de Roswell ressoa porque toca em questões profundas. Estamos sozinhos no universo? O que os governos escondem? Ele reflete o desejo humano de respostas e o medo do desconhecido, amplificado pelo contexto da Guerra Fria e da cultura pop. Como disse o ufólogo Gentian Friedman, Roswell é o caso que não morre, porque as perguntas persistem. Seja um balão, uma nave alienígena ou algo entre os dois, Roswell continua a ser um portal para o imaginário humano. E você, o que acha que aconteceu em Roswell? Um acobertamento ou apenas um mal-entendido? Deixe sua opinião nos comentários e vamos explorar juntos esse mistério que atravessa décadas.